Mas a gente fala já já. Vamos então pegar esse ponto da treta, digamos assim, né, interna no governo federal, no governo Lula, que envolve o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, isso porque, acho que 1 ou 2 semanas, o IBAMA negou o pedido da Petrobras para explorar petróleo ali na foz do rio Amazonas, fica ali na altura do Amapá. Pra quem não sabe, a foz é onde termina o rio, basicamente, né? Onde o rio deságua no mar ali, né? E aí é uma área extremamente sensível, tal, da biodiversidade. E aí, basicamente, o que o IBAMA falou assim, ó, não tem, vocês não atendem a tudo que a gente pediu. Se tiver algum acidente, qual que vai ser o plano de contenção? Não foi o suficiente o que eles apresentaram. Hoje ia ter uma reunião, né, com a ministra, o ministro e também o presidente do IBAMA. O fato é que é uma queda de braço importante dentro do governo e que o presidente Lula vai ter que mediar, né? Na saída lá do G7 no Japão, ele falou assim, vamos ver, tal, eu acho muito difícil de ter algum acidente. Eu acho muito difícil, é ótimo, né? Deu uma... Mas vamos ver, tal, se tiver algum impedimento técnico. O problema é que o IBAMA é um órgão técnico que já deu uma resposta. Claro que agora a Petrobras vai tentar correr atrás de tudo isso para conseguir a licença para explorar aquela área ali. E a Marina falou uma frase interessante. Ó, vocês me saíram da ordem, A culpa é nossa agora, Tramonta. A culpa é de vocês. Você tá vendo, né? Tá vendo? É isso. Tá vendo? Desculpa qualquer coisa, tá? Ó, ela diz assim na frase, ela deu ela estava participando de uma palestra na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e diz o seguinte: muita contradição dizer que ama o Criador e desrespeita a criação. Dizer que ama o Criador e destrói a criação. Dizer que ama o Criador e está mais preocupado em ganhar dinheiro com a criação do que cuidar desse jardim. Bom, aí a Marina já foi para uma outra esfera aí, né? De tipo, vocês, né? A gente tem aqui o Criador, Deus, a natureza, e estamos destruindo o que deu. Não é essa a questão, né? A questão é você entrar num lado bom, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista também do desenvolvimento, né? E principalmente daquela região que é tão pobre. E aí está a grande dificuldade e o grande contrassenso, né? A gente não pode esquecer que os líderes indígenas falam com clareza dos danos provocados na região amazônica pela hidrelétrica de Belo Monte, né? Houve também uma polêmica enorme, afinal a hidrelétrica foi construída em função da necessidade de se produzir energia elétrica, mas há um dano que é irreversível, é irreparável nos rios da Amazônia provocados pela a criação de um grande lago e pela mudança em todo o sistema ecológico da região, do regime dos rios e tudo mais. Agora a gente volta para o mesmo ponto de partida, né? Não nos esqueçamos que no governo anterior do Lula, a ministra Marina saiu porque houve uma divergência desse tipo. Não, e pararam de se falar. Lula, né? Exatamente. Pararam de se falar desde então, voltaram só no fim do ano passado. Né? Agora, esse negócio de botar religião no meio, essa conversa de religião... Então, isso é complicado. Vamos discutir com seriedade, com os pés no chão e com responsabilidade social e econômica. Sim. Tem uma questão econômica para ser resolvida, aparentemente, ou não tem? E tem uma questão do meio ambiente, das necessidades de proteção da Amazônia. Agora, essa outra conversa aí, para com isso. Até quando o governo vai pensar em administrar coisas ou decidir coisas com base em religião? Eu não acho que essa é uma fala que precisa ser colocada por uma ministra de Estado com essa importância nesse sentido, sob esse ponto de vista. Exatamente isso que você falou. Você está misturando pontos de vista religiosos, espirituais e que não necessariamente tem a ver com uma opinião técnica de uma ministra de Estado. Uhum. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar uma notícia como essa. Eu sempre gosto muito de ligar alguns pontos com conceitos básicos, às vezes, né? Eu sempre me incomodo um pouco quando a gente, que é jornalista, fala sobre algumas notícias que são importantíssimas para as pessoas e esquece de falar sobre algumas coisas que são muito básicas, de conceitos muito genéricos. Por exemplo, do ponto de vista político. A gente tem que olhar essa questão por uma questão muito maior, que é: a Petrobras precisa falar para os acionistas que ela está buscando novas fontes de receita.
Por um motivo muito simples. A Petrobras, ela está vindo de um governo que era um governo de extrema-direita, um governo liberal, um governo que o mercado tende a gostar mais do que um governo de esquerda, como é o governo do presidente Lula. Então a gente tem uma transição de um governo que pensa em Estado mínimo, que fala que o caminho é privatizar, que fala que o caminho é vender ativos de uma empresa estatal como a Petrobras, que não é 100% estatal, mas que tem uma participação grande do governo ainda. E a gente passa para um governo de esquerda que tradicionalmente pensa diferente. Pensa em ter ali uma empresa do tamanho da Petrobras muito mais perto desse governo, até num passado recente que foi usada como uma máquina de... Vamos dizer assim, como é que eu posso dizer isso de um jeito doce, Tramontina? Foi usada como uma máquina de dinheiros obscuros, vamos dizer assim, né? Isso comprovadamente, então a gente sabe que é histórica a questão da Petrobras. No momento em que o presidente Lula assumiu, a gente teve as ações da Petrobras sofrendo bastante, porque o mercado olhou para aquilo e falou assim, caramba, o que vai acontecer agora, né? Os acionistas, eles ficam muito preocupados, por quê? Porque a Petrobras paga muito dividendo. Por que a Petrobras paga muito dividendo? Porque a Petrobras dá muito lucro. Dá muito lucro. Por que a Petrobras dá muito lucro? Porque a Petrobras, ela não é uma empresa que tem uma política de Estado. Ela é uma empresa que basicamente capitalista, que tem capital aberto e que tem que dar lucro mesmo, tá tudo certo. Só que, obviamente, um governo de esquerda vai olhar isso de um ponto de vista muito mais social. Vai entender que uma empresa como essa, ela tem que dar lucro que é revertido para a sociedade, que é revertido para o Estado. E isso tira dinheiro de quem? Dos acionistas. Então esse também é um movimento para falar para os acionistas. Estamos encontrando novas maneiras de trazer mais receitas para a empresa. Quando a gente entende esse jogo, a gente entende um pouco essa questão de uma maneira muito mais macro. E a gente entende também a fala do presidente Lula, que falou de um jeito muito claro que, mais ou menos, dá bem por aí. Ele fala que a distância dessas áreas, que na verdade são áreas de teste nesse momento, né? A Petrobras alega que estão fazendo testes ali, que na verdade não vai começar a exploração de petróleo amanhã. Então a questão do IBAMA e da Marina Silva é autorização ou não de testes para saber se de repente ali pode ter uma área de exploração de petróleo interessante. Então ele fala que você está a 530 quilômetros de distância dessa área onde você pode ter algum problema ambiental, que isso já estaria em alto mar e que não teria grandes problemas. Então eu acho muito importante a gente olhar para o que está acontecendo, autorização ou não, mas eu acho muito importante a gente olhar para isso do ponto de vista mais macro da história, o que está por trás politicamente, o que está por trás do ponto de vista econômico, porque isso que é muito importante para a gente entender qual que é o jogo, sabe? Agora, me surpreende ver a Petrobras num momento como esse, quando por exemplo, a indústria automobilística mundial já define prazos para descarbonização e para não produzir mais carros movidos ao combustível fóssil. Nos Estados Unidos, eu voltei dos Estados Unidos hoje pela manhã, lá a família da minha irmã me contava que vai vender 2 carros que eles têm e comprar carro elétrico. Porque a partir de 2035, nos Estados Unidos, não vai mais se fabricar nenhum carro movido a combustível fóssil. Estados Unidos, 2035 já? 2035. Caramba, eu não sabia que era tão curto o prazo deles. Eu tento entender por que a Petrobras continua encontrando no combustível fóssil e nessas grandes discussões a sua saída para continuar os investimentos e continuar tendo os lucros que tem. E o Brasil, ele é uma potência, né, para combustível, para energia limpa. Eu estava ouvindo uma presidente do IBAMA, num podcast do Globo, acho ontem, e ela falando assim, o Brasil, ele tem capacidade para até 2040, se fizer a lição de casa, ter emissão de carbono zero. E é um dos poucos países que tem essa capacidade. E aí a gente está discutindo isso. Mas, enfim, eu acho que também essa questão da Petrobras envolve outras, não é só pela exploração de petróleo. Você tem várias camadas nessa discussão. E por isso que eu acho que é sempre muito importante a gente, que é jornalista, colocar isso um pouco sob perspectiva, porque senão as discussões, elas ficam muito reducionistas. Fica aquela coisa assim, o meio ambiente ou elas ficam muito na superfície, exato. Então parece que na verdade a gente está falando de uma discussão que é só sobre a autorização de uma área nova de exploração ou não. Na verdade, você tem muitas outras camadas que são importantes de serem colocadas. A gente está falando da sustentabilidade econômica de uma empresa que, pro mercado, ela tem agora uma visibilidade completamente diferente. E isso tem impacto nas ações o tempo todo. Por isso que me preocupa muito quando o presidente Lula fala sempre em mas o mercado é muito sensível, o mercado é muito não sei o quê. Ele sim precisa dosar o que ele fala.
Porque a Petrobras não é uma empresa mais só do Estado brasileiro. A Petrobras é uma empresa que eu, por exemplo, tenho ações da Petrobras. Eu sou sócio da Petrobras. Eu sabia. Nossa, Eu sabia, você sabia, né? Eu devo ter ali meus, meus 60 reais em ações da Petrobras. Você entende? Mas assim, todo mundo pode ser sócio da Petrobras. Sim, né? De uma certa forma, quando a gente tem ações, a gente tem pedacinhos da empresa, a gente pode dizer que a gente é sócio. Então, na verdade, não é algo que pode ser tão manipulado, simples, né? entre aspas, Exato. no sentido de a empresa do governo faça o que quiser com ela. Não. A Petrobras tem um conselho que é formado também por pessoas que estão ali única e exclusivamente defendendo os interesses da iniciativa privada. E tá tudo bem, é assim que a gente faz uma economia que é basicamente capitalista. Tudo bem a gente ter um governo com um viés de esquerda, mas a gente precisa entender que uma autorização como essa não é algo tão simples quanto parece. Sim. Você tem várias outras camadas de discussão nessa história, né? Uma outra camada é a política. Exato. Porque os moradores do Amapá, onde veio o senador Randolfo Rodrigues, Que rompeu, né? Saiu da com a Marina rede. e saiu do partido, né? Por onde ele foi eleito. Quem mora naquele estado quer a exploração do petróleo naquela região porque vai se beneficiar com o pagamento de royalties, com o recolhimento de muito dinheiro. E quando você conversa com as pessoas que moram nesses estados onde não existe infraestrutura, não existe logística para uma série de coisas, você passa a entender algumas das aspirações. Você vai para Manaus e conversa com as pessoas lá, elas são desesperadas porque você não tem uma grande rodovia que liga Manaus ao restante do país. É impressionante. Aí, por quê? Isso está travado há 30 anos, porque passa no meio de terras indígenas, de reservas. Mas tem que se resolver isso. O que não pode é ficar uma guerra permanente e aí não se decide o que fazer e não se resolve o problema. Então não vai passar aqui, a estrada não vai ser construída e nós vamos criar alternativas para ligar o estado do Amazonas ao restante do país de forma eficiente, rápida e economicamente viável. Sabe que você falou Não se faz de isso. Manaus? Não, E aí as discussões ficam muito simplistas, é isso que eu tô Ficam falando, né? simplistas. Exato, e a gente não realmente ataca o que a gente precisa de fato atacar, e esse é o grande problema pra mim. Eu acho que é por isso que todas as discussões que a gente vê nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, que seja, por isso que a gente fica repassando tanta fake news, porque as pessoas não entendem de fato qual é a verdadeira discussão, ou não entendem a discussão do ponto de vista mais macro, então a gente fica só naquele pontinho que a manchete daquela notícia está mostrando, e aquilo é sempre a pontinha de um iceberg que é muito maior. Sim. Quando a gente entende minimamente como as coisas se conectam por trás, a gente começa a ter uma perspectiva diferente. Então é por isso que não dá pra gente ter um olhar única e exclusivamente de meio ambiente. Não dá pra gente ter um olhar única e exclusivamente de política. Não dá pra gente ter um olhar única e exclusivamente sobre o viés do dinheiro. A gente precisa ter uma regra que pra mim é básica em absolutamente tudo que a gente faz e que falta muito na política, que é a regra do bom senso. Uhum. Então, algum impacto ambiental vai ter? Sempre tem, infelizmente, mas que seja o mínimo do mínimo do mínimo possível. Você tocou num ponto que é muito interessante, mas que pouquíssima gente sabe. O Brasil já tem uma matriz energética que é majoritariamente limpa. A maior parte da energia que está alimentando tudo isso aqui que a gente está vendo já vem de fontes, entre aspas, limpas, que são hidrelétricas. Que não é queima de carvão, por exemplo, como a gente tem na China pra caramba. São hidrelétricas que, quando foram construídas, em muitos casos tiveram um impacto ambiental muito grande, prejudicaram comunidades ribeirinhas e tal, porque antigamente a gente tinha uma tecnologia de você encher lagos, acabar com a correnteza de rios. Hoje você tem uma tecnologia que eles chamam de fio d'água, né? Que você não precisa ter reservatório e tal. Mas você sempre tem algum impacto, né? E aí, no fim das contas, ninguém sabe dessas coisas. Então a galera tá falando, a gente precisa pensar em energia limpa. A gente já tem. Você falou, tem uma qualidade de vento. Eu nem sabia que isso existia. Eu sou muito nerd nesses assuntos, às vezes eu começo a pesquisar e estudar. O Brasil, ele tem... pela posição geográfica que a gente está no mundo, a gente está muito perto ali do miolo, do centro, né, do trópico de Capricórnio, nesses momentos ali onde a gente tem por questões técnicas que eu desconheço, mas a gente tem uma velocidade e uma constância de ventos que é muito maior do que se a gente olhar, por exemplo, para o hemisfério norte. Então a qualidade de ventos que a gente tem nos campos que a gente faz, por exemplo, no Nordeste é gigantesca. Não, e o Nordeste é muito forte. Você vai em estrada, você consegue ver os campos os ali. aerogeradores gigantescos e tal. Então a gente já tem essa eólica. capacidade que é muito grande. É só usar. Gente, vocês falam muito. Desculpa.
Não venho mais. Sabe? A Tainá, eu tenho medo da Tainá, sabia? A Tainá vem aqui. Não, pra mostrar. Eu preciso mostrar pras pessoas. Convidaram a gente pra falar ou é pra Pois ficar é, quieto? desculpa, era só pra tomar água. A Tainá, eu tenho medo dela, sabe por quê? Porque eu falo assim... beijo, amor. Agora a gente não vai falar mais nada, agora é só mais fácil. Não, eu falo assim, não, vamos falar de 5 assuntos. 5 assuntos pra 1 hora é pouco. Gente, 5 assuntos eu não dou... Pelo amor de Deus, eu preciso de 5 horas. E aí, defende, né? Defende enfim, da turma, né? Aí... A culpa é nossa de novo, Tramon, você viu, né? Ou seja, a gente não volta mais. Então eu vou falar pra caramba também, porque eu sei que eu não vou voltar mais, então eu vou meter o louco aqui hoje, basicamente. Não é isso, é que tem gente que fala mais e tem gente que fala menos. Aí precisa ter uma média ali, é por isso, entendeu? Aí se fala pouco, ela reclama. Fala assim, ai, não tem o que falar. Não tem. E aí a Tainá, ela fica brava quando pula algum assunto e tal, não é isso, Tainá? Você quer mostrar? O pessoal pede, tá vendo? É isso. Gente, brincadeira, falem muito aí, eu vou interrompendo de um jeito muito Marcela Hall, que é, assim, super delicado. O Felipe Ciani me conhece. Conheço bem, nossa senhora. Gente, eu apresentava um programa de 3 horas ao vivo com Marcela Hall. Então, se vocês acham ela engraçada e atrapalhada em 1 hora aqui de Flow News, vocês imaginam o que é todo santo dia você ter o prazer de apresentar um programa ao vivo de 3 horas com a Marcela. Então era divertido, no mínimo. Não, assim. era divertido, era desafiador, eu diria. A gente se divertia muito. Foi muito bom. Aliás, foi aquelas que mudam de assunto completamente, mas estamos falando da vida própria, né? Não, mas sabe o que é muito maravilhoso? Quando enfim, eu sempre trabalhei em veículo tal, tradicional. E aí, quando você vai para um programa que é um podcast, você tem que desconstruir toda essa ideia, né? Enfim, você tá passando por isso igual eu tô passando. E aí você fala, nossa, eu não tenho amarras. Eu posso ir, posso falar, posso brincar, posso falar do Não tem ninguém dizendo que não pode alguma coisa. A Tainá é a única pessoa que, assim, me reprime aqui dentro. Brincadeira, tá? Posso só falar uma coisa rapidinho aqui, ó. O Hilton tá nos comentários aqui dizendo, eu já tô fazendo a moderação aqui já. Ele tá dizendo uma coisa aqui que faz todo sentido, assim, petróleo não serve só para combustível. E é verdade. Sim, assim. Então, a partir do petróleo, a gente faz plástico, tinta que tá na parede tem petróleo. Então, isso precisa ser dito também, né? Porque no fim das contas, a gente associa mais ao combustível fóssil, mas o petróleo é a base de quase tudo. O acrílico que tá aqui tem petróleo. Então, isso faz muito sentido que ele falou. O petróleo, infelizmente, ainda é muito importante para a indústria no geral, né?